A segurança que você precisa para cuidar do seu veículo está na Auto Center Imperial. Mecânica especializada na linha leve e pesada. Credenciada para atender pelos cartões de manutenção, Link, Valicar e Ticket Log. Faça manutenção corretiva ou preventiva com a Auto Center Imperial. Dividimos em até 10 vezes sem juros. Fazemos convênios com empresas. Rua João Leão, 5383. Marginal da BR-050. Próximo à Acrópole. Telefone 2589-9259. Vem pra Móveis RB! Eu já falei, é pra vender barato mesmo. Estofado retrátil e reclinável, só R$ 1.199 à vista. Roupeiro extra grande, 6 portas, 100% MDF, só R$ 1.099 à vista. O Roberto falou? Tá falado! Vem pra cá! Oferta arrasadora. Estofado retrátil e reclinável com pillow especial, só R$ 1.299 à vista. Móveis RB. Qualidade e preço baixo pra você. Vem pra cá! Olá, tudo bem? Sexta é dia de programação agro aqui na TV Vitoriosa SBT. No programa de hoje, uma entrevista com o professor Luciano Caixeta falando sobre agrotóxicos. Então não adianta eu aplicar hoje, ele começou a fazer um efeito amanhã ou depois de amanhã e com uma semana eu vou e retiro isso. Você vai conhecer o espinafre japonês que vem sendo cultivado na região de Araguari. As pessoas hoje, depois que já comeu dele, não quer mais ingerir o outro. E ainda um bate-papo com o orientador de mercado do Ceasa Minas Uberlândia, Éder Júlio de Jesus, falando sobre a alta dos preços em consequência da geada. A batata lisa, conhecida como batatinha, saiu de 180, foi para 230. E nós voltamos logo após o nosso primeiro intervalo. É já já. Que tal uma picape completa com 5 anos de garantia que topa qualquer parada e ainda tem descontos de R$30 mil? Desafio Ranger, quem compara compra. Olha essa oferta exclusiva por tempo limitado. Ranger XLT Diesel 4x4 automática completa de 176.420 por 145.490 na venda direta. Leve a picape que mais cresce no segmento com desconto de R$30 mil. Aproveite, é só enquanto durar o estoque. O desafio está lançado. Já estamos de volta com programação agro e mais uma vez aqui no Ceasa Minas Uberlândia, conversando com ele, Éder Júlio de Jesus, orientador de mercado aqui no Ceasa Minas. Tudo bem, Éder? Tudo bom, tudo jóia. Mais uma vez aqui, a gente falou naquela outra reportagem sobre o reflexo da geada, que ainda continua, e quais são esses produtos que estão em falta ou estão mais caros aqui no Ceasa? Nós estamos verificando aqui, em consequência da geada, a elevação de preço no tomate, na abobrinha, na batatinha e na cebola. Vamos falar de valores então, o que estava aí há uma semana atrás e o preço que está hoje? Sim, por exemplo, a abobrinha, ela saiu de R$80 e foi a 120, a média hoje. Isso aqui é mercadoria extra, de melhor qualidade. A cebola saiu de 60, foi para 80. A batata lisa, conhecida como batatinha, saiu de 180, foi para 230. E o tomate saiu da casa dos R$50 e foi para R$75. Além desse valor alto, ainda falta produto, na verdade, né? A gente estava conversando antes aqui, você falou que de repente chegava 500 caixas e está chegando 100 de alguns produtos. Isso aí é o caso, por exemplo, da abobrinha, né? Seja ela menina ou comum, chegava em torno de 500 caixas 2 vezes na semana e hoje está chegando, se somar as duas, não dá 100 caixas praticamente. Então houve aí uma redução significativa desses produtos. Ou seja, alguns produtos a dona de casa não tem condição de substituir, né? É verdade. Às vezes ela deixa de consumir aquela quantidade, ou se consumir 2, 3 vezes na semana, consome uma vez na semana e reduz a quantidade consumida. Vamos pensar agora daqui nos próximos 3 meses, esse valor não deve baixar? Pela análise técnica nossa aqui do departamento da Ceasa, uma tendência de manter esse preço alto. Até porque a geada, ela foi catastrófica, ela danificou bastante as lavouras aí da região. E essas culturas que eu citei foram as mais afetadas aqui. Bom, mais uma vez, muito obrigado então ao Éder Júlio de Jesus, orientador de mercado aqui do Ceasa Minas Uberlândia.
Você já ouviu falar do espinafre japonês? Pois é, ele vem sendo cultivado na região de Araguari. A produtora rural Yanês Moreira já nos cedeu uma entrevista em junho para mostrarmos o cultivo de morango sem o uso de agrotóxicos. Dessa vez, retornamos em sua propriedade, que fica a 10 quilômetros de Araguari, para falarmos de sua hortaliça, onde ela produz aproximadamente 7 mil pés de alface por mês. Mas o foco de nossa reportagem é o espinafre japonês, uma variedade que ela conheceu quando participou de uma feira de hortifruti no interior de São Paulo. A gente foi para essa feira para ver o que tinha de novo, né, para estar trazendo para Araguari. E a gente descobriu esse espinafre, que é o espinafre japonês, e que ele pode ser ingerido cru, tá? Não é só em omelete. E a diferença dele também é o sabor, né? A coloração dele é diferente também. Então, o que acontece? As pessoas hoje, depois que já comeu dele, não quer mais ingerir o outro. A plantação ainda é pequena. Ela vende cerca de 300 pés a cada 45 dias. Mas o sabor é o que difere do tradicional espinafre Nova Zelândia, que é o mais consumido no Brasil. O espinafre Nova Zelândia, ele dá um amarguinho. E esse já não, a gente não consegue sentir esse amargo, nem ingerindo ele cru, né? Porque o Nova Zelândia a gente usa ele mais para omelete. Você não vê as pessoas ingerindo ele cru. Essa é a maior diferença deles. Os canteiros são irrigados diariamente e o cultivo do espinafre japonês segue a mesma linha do morango e de outros produtos, sem a utilização de agrotóxicos. Nós temos o morango, né, sem agrotóxicos, a alface, rúcula e o espinafre também, tudo sem agrotóxicos. Tudo com a linha, trabalhando tanto na parte de adubagem como no combate à praga, tudo biológico, tá? Então a gente hoje tem uma marca, né, e essa marca ela tá no supermercado, só que igual eu falei no morango, sem agrotóxico. Se a gente for pensar hoje, a diferença de preço é muito pequena. Só que a gente vê a diferença no produto, né? E não em custo. Por quê? Hoje o alface que a gente trabalha, se você colocar ele na geladeira, ele dura 15 dias sem melar. Então isso se dá pela falta do agrotóxico, né? No caso não é a falta do agrotóxico, porque a gente não usa o agrotóxico. Então dá um tempo maior de prateleira. Como a demanda ainda é baixa, a produção atende bem os clientes. Conseguimos atender sim, a gente não precisa aumentar essa produção não, atendemos tranquilo hoje as pessoas, os fornecedores nossos. E agora no programa São Agro você confere a agenda de eventos. Na agenda de eventos, de 2 a 6 de agosto, no Parque de Exposições de Araguari, irá acontecer a 50ª edição da Expo Araguari, com rodeio e vários shows. Destaque também para a edição especial da Interleite, promovida pela AgriPoint. O evento será realizado nos dias 7 e 8 de agosto no Center Convention em Uberlândia, com palestras sobre novas tecnologias, cases de sucesso, novos projetos e um debate com os principais laticínios falando sobre mudanças na relação com o produtor de leite. E daqui a pouquinho, logo após o intervalo, a gente começa o nosso bate-papo com o professor Luciano Caixeta falando sobre agrotóxicos. Vem pra Móveis RB! Eu já falei, é pra vender barato mesmo. Estofado retrátil e reclinável só R$ 1.199 à vista. Roupeiro extra grande, 6 portas, 100% MDF, só R$ 1.099 à vista. O Roberto falou? Tá falado! Vem pra cá! Oferta arrasadora. Estofado retrátil e reclinável com pillow especial, só R$ 1.299 à vista. Móveis RB. Qualidade e preço baixo pra você! Vem pra cá!
E já estamos de volta com o programa Ação Agro. A gente vai conversar agora com o professor Luciano Caixeta. Nós fizemos algumas entrevistas nos programas passados falando sobre a instrução normativa em que o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Anvisa, Luciano, irão fiscalizar os produtores nesse processo de rastreabilidade, justamente para saber se existe resíduos de agrotóxicos nas frutas, né? Enfim. Como é que você enxerga isso? Começou, na verdade, ontem, dia 1º, né? Entrou em vigor, mas que ainda está num processo educativo, né? Porque na realidade as pessoas ainda precisam se adequar para atender essa exigência, né? Então assim, nós tivemos algumas reuniões desde o ano passado, nós estamos reunindo com o produtor, com algumas pessoas ligadas ao segmento, e ainda existe muita dúvida, né? Que tipo de produto, o que não pode ser usado, o que pode ser usado, como é que vai acontecer a rastreabilidade disso, eu vou ter que etiquetar na minha propriedade, eu tenho um selo específico por propriedade. Então assim, né, é algo que ainda precisa ser mais discutido e ainda precisa de informações, porque do que a gente acompanhou em relação ao ano passado, principalmente com os produtores aqui da nossa região, na linha de fruticultura, existem muito mais dúvidas do que algumas respostas. Então, o que a gente fez? Nós entramos em contato com alguns segmentos ligados principalmente à questão agro, né? E como é que vai fazer? Então, a dúvida maior, eu vou ter que cuidar disso na minha propriedade? Eu tenho um selo meu? Eu tenho uma etiqueta que é só minha? Então, quer dizer, né, essas dúvidas ainda, elas estão sendo questionadas e ainda estão sendo levantadas justamente por isso. A questão do desenvolvimento, até chegar na banca, qual que é o processo? Então, a rastreabilidade ainda para a nossa região, ela precisa ser mais difundida, né? Até para mostrar para as pessoas, olha, eu tenho produção de laranja, eu tenho produção de banana, qual é a propriedade que vem? Como é a rastreabilidade disso? Foi utilizado quais os tipos de produto, né? Quais são os permitidos, quais são os proibidos? Então assim, né, mesmo que é um trabalho educativo, mas a gente vê que ainda vai ter que criar algo informativo e várias reuniões com os produtores para ajudar o produtor a desenvolver isso também. Ou seja, o produto, por exemplo, vamos pensar na banana. Quando a banana chega lá no Ceasa, por exemplo, ela chega em caixas. Sim. Né? Se ela tivesse chegado, por exemplo, na caixa de papelão, seria mais fácil. Por isso que você fala justamente num selo que será colocado ali na fruta. Isso, né? E hoje, se você olhar nas laranjas, né, e em algumas bananas, elas já têm uma impressão em alto relevo na própria fruta, né? Então, quer dizer, eu já tenho um sistema de rastreabilidade quando eu tenho isso, mas não são todas as frutas que tem, não são todas as propriedades que estão certificadas ou têm esse tipo de equipamento, né? Então, vai ser o quê? É uma etiqueta da propriedade X, é um selo que vai, né, validar esse produto. Então, ainda está muito escuro para as pessoas, né, como é que ele vai chegar para identificar esse tipo de produto. Então, é isso. Se ele chegasse no Ceasa já com todo um processo, tudo organizado, ok, né? Mas ainda a gente vê que falta levar essas informações para os produtores. A Emater fez o dia de conhecimento, o dia de campo, né? Realizou, inclusive, em Indianópolis. Nós entrevistamos os técnicos da Emater, falando que haverá justamente todo um suporte para que o produtor entenda. Mas o próprio MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ainda está se adequando justamente para passar essa informação ao produtor, né? Isso, nós entramos em contato, né, o ano passado com o pessoal do MAPA e eles estão realmente, né, se organizando para levar essas informações. Porque existe uma procura muito grande, ainda mais agora, né, como é que essas propriedades, como é que o produtor ele vai se adequar para, né, vender o seu produto. Então ainda existe uma lacuna aí ainda que precisa ser preenchida na propriedade até chegar ao consumidor final, justamente para isso, né? Porque quando a gente fala em utilização de agroquímicos, a gente tem que pensar, né, nas formas de aplicação, como isso é aplicado, a questão de quanto tempo após a aplicação ele vai para o consumo. Então, são coisas que precisam ser esclarecidas para o pequeno, médio e grande produtor, para ele colocar o seu produto no mercado. Falando então em agrotóxicos, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Falar, é possível tirar o agrotóxico da fruta, da verdura. Sim. Eu gostaria que você falasse isso no próximo bloco, pode ser? Ok, perfeito. Então, vamos lá. Vamos para o intervalo então e daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa com o professor Luciano Caixeta.
Que tal uma picape completa com 5 anos de garantia que topa qualquer parada e ainda tem descontos de 30 mil reais? Desafio Ranger, quem compara compra. Olha essa oferta exclusiva por tempo limitado. Ranger XLT Diesel 4x4 automática completa de 176.420 por 145.490 na venda direta. Leve a picape que mais cresce no segmento com desconto de 30 mil reais. Aproveite, é só enquanto durar o estoque. O desafio está lançado. Já estamos de volta com o programa Ação Agro. Nós continuamos a nossa conversa, a nossa entrevista com o professor Luciano Caixeta. Professor, a gente falou no bloco passado que íamos discutir justamente essa questão sobre a retirada do agrotóxico de frutas, verduras. Isso é possível? Não é possível, Bruno. A questão maior, quando a gente fala em agrotóxico, né, que eu estou utilizando determinados tipos de produtos, principalmente nas frutas e nas verduras, né, a grande maioria deles, eles têm um período de carência. Então, ou seja, né, a partir do momento em que eu aplico esse produto na planta, ele passa a ser metabolizado pela planta. Então não é eu colocar vinagre, não é eu colocar água sanitária ou alguns higienizadores que vai retirar. Na realidade, ele retira o quê? O que está na folha. Então, às vezes eu usei algum tipo de veneno, alguma coisa para um controle de pulgão, um controle de lagartas, ok, beleza, né? Então ele tem um período residual também. Mas eu tirei parte disso da folha, parte dele da folha, né? Mas não quer dizer que eu consegui livrar a folha disso tudo, ou, né, o produto que eu esteja consumindo. Agora, quando eu tenho uma aplicação de um outro produto que ele precise, né, translocar, ou seja, ele precisa circular pela planta, ele tem um período de circulação, que são 15 dias aproximadamente. Então não adianta eu aplicar hoje, ele começou a fazer um efeito amanhã ou depois de amanhã, e com uma semana eu vou e retiro isso. Né? Então, na realidade, ele vai estar o quê? Circulando pela planta. Eu vou consumir esse agrotóxico. Né? Então, e as pessoas às vezes, e a gente vê muito isso hoje ainda, as pessoas elas aplicam determinado produto, começou uma parte da retirada do que eles queriam e eles tiram aquele produto e mandam para o mercado. Não, mas lavou, tá limpo. Não é assim. A mesma coisa é quando você vai ao supermercado, e a gente vê muito isso, as pessoas passam de frente às bancas onde estão uva, principalmente, retira a uva, só dá uma limpadinha na uva e experimenta a uva, né? A uva, ela vem com alguns produtos que são para ajudar na conservação da uva ali naquele momento. Então, a partir do momento que você chega em casa, aí tem um processo de higienização, que é a retirada daqueles produtos. Ok, beleza, né? Mas se aquela uva foi aplicada algum tipo de produto e que ele precisava de um período de carência por 15 dias, ele vai manter na planta. E uma vez que eu tiro ele da planta mãe, ele ainda continua mais ativo ainda, porque na planta mãe o metabolismo faz com que haja uma circulação, né? E ali não, eu cortei uma parte da circulação, então ele está presente em grandes concentrações ali. Então a questão da higienização, a questão da limpeza é importante? Muito, mas ela não retira o agrotóxico da planta. Ou seja, então a gente falou no bloco passado sobre essa instrução normativa, né? Vai mesmo da confiabilidade que a dona de casa, o consumidor tem que ter com aquele produtor rural, né? E é isso. E a rastreabilidade, ela vem justamente para isso, porque eles querem saber também quais são os produtos que são aplicados na lavoura, né, na fruticultura, no que ele esteja produzindo, e acompanhar, porque terão relatórios que ele terá que emitir esses relatórios para as avaliações das auditorias. Então, qual o período que foi aplicado, quais as concentrações, quantos dias de uma janela entre outro, né? Então, são coisas que precisam ser avaliadas justamente por isso, né? Qual é o período de carência de determinados produtos? Qual é a regularidade desse produto? Porque uma das coisas que a gente observa, às vezes nós temos horta em casa e você vai plantar lá couve, por exemplo, né? Ah não, olha, minha couve deu pulgão, deu lagarta, você aplica um produto e ele vem, se você ler, ele vai te falar quantos dias ele pode ser consumido.
Mas devido, às vezes, ao imediatismo também, a pessoa aplica hoje, não, vai lá e lava, que está pronto, né? Então ele perdeu a parte do efeito do produto e ele ainda come uma parte residual desse produto ainda. Muito obrigado, então, ao professor Luciano Caixeta, mais uma vez, por esse bate-papo, por essa entrevista. Você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube ou pelo site www.açãoagro.com.br. Siga-nos nas redes sociais, nosso Instagram, @açãoagro, facebook.com/açãoagro. Nós voltamos na próxima sexta-feira, a partir de 7h20 da noite. Tenham todos um excelente final de semana e, claro, fiquem todos com Deus. Que tal uma picape completa com 5 anos de garantia que topa qualquer parada e ainda tem descontos de 30 mil reais? Desafio Ranger, quem compara compra. Olha essa oferta exclusiva por tempo limitado. Ranger XLT Diesel 4x4 automática completa de 176.420 por 145.490 na venda direta. Leve a picape que mais cresce no segmento com desconto de 30 mil reais. Aproveite, é só enquanto durar o estoque. O desafio está lançado. Vem pra Móveis RB! Eu já falei, é pra vender barato mesmo. Estofado retrátil e reclinável só R$ 1.199 à vista. Roupeiro extra grande, 6 portas, 100% MDF, só R$ 1.099 à vista. O Roberto falou? Tá falado! Vem pra cá! Oferta arrasadora. Estofado retrátil e reclinável com pillow especial, só R$ 1.299 à vista. Móveis RB. Qualidade e preço baixo pra você! Vem pra cá! A segurança que você precisa para cuidar do seu veículo está na Auto Center Imperial. Mecânica especializada na linha leve e pesada. Credenciada para atender pelos cartões de manutenção, Link, Valicar e Ticket Log. Faça manutenção corretiva ou preventiva com a Auto Center Imperial. Dividimos em até 10 vezes sem juros. Fazemos convênios com empresas. Rua João Leão, 5383. Marginal da BR-050. Próximo à Acrópole. Telefone 2589-9259.